presidente Lula é falacioso, né? Ele fala o que o povo quer ouvir. Ele esqueceu que no mês de abril, o desmatamento na Amazônia teve um aumento de 14% em relação ao ano passado. Então, em um mês, é muito fácil, né? Você falar que diminuiu o desmatamento num período de um mês. Tem que falar isso ao longo, no decorrer do ano. A gente vai saber realmente quais políticas foram adotadas no final do ano. Aí a gente vai ter como parâmetro, né? O ano passado, no presente momento, é muito cedo ainda para a gente dizer que está dando certo a política de desmatamento. Até porque no Cerrado, o que aconteceu foi o inverso. A gente teve um aumento no desmatamento do Cerrado. Então, por que a política não está dando certo? Já que eles são tão pró-meio ambiente e a gente está tendo... Porque a gente não pode usar como parâmetro um indicativo ruim. A gente não pode sempre... Se a gente for comparar, usar como parâmetro sempre um marco ruim do país, qualquer coisinha que fizer, a gente melhorou o indicativo. Não é isso. Se é para acabar com o desmatamento, que façam políticas efetivas, que possam realmente mudar o cenário, porque a gente ainda enfrenta um desmatamento absurdo para um governo que dizia que a Marina Silva ia resolver esse problema. Não aconteceu e no Cerrado aumentou substancialmente. Por que a gente está tendo um aumento de desmatamento no Cerrado? Cadê a política do PT? Cadê a Marina Silva? É um governo que fala muito, eles pegam indicativos ali de mês, aí tentam convencer a população que estão trabalhando, que vão acabar com 2030, né? Ele já está até prevendo que vai ser reeleito, porque 2030 já é outro governo, 2026 já é outro governo. Então é complicado. Política do PT é sempre essa, é a política de mentir, é a política de ludibriar, é a política de fantasiar, de falar bonito. Eles gostam disso, eles encantam na fala. Quem está escutando, caramba, realmente deve ser tudo isso. Mas é tudo mentira. Eles são falaciosos. Eles são treinados, doutrinados a mentir. O Lula já falou isso em várias entrevistas. Nossa, eu ia lá no Congresso Internacional e mentia. Falava que não sei quantos milhões de crianças estavam nas ruas e todo mundo ali acreditava nos meus números. Ele fala isso rindo. Ele mente e sorri. Ele te enganou, ele mentiu nas eleições, na campanha, dizendo que ia mudar ia fazer inúmeras políticas, como isenção de imposto de renda, quem ganha até 5 mil reais, ele não fez, ele é mentiroso, ele é um mentiroso quanto mais. E só você que acredita, que votou, que fez o L e que vai ser prejudicado lá na frente. E vocês vão entender o porquê que o PT, que a política do PT é ruim para o país. Ramon, o presidente Lula consegue cumprir essa promessa aí até 2030? Eu acho engraçado, foi um pedido do Ricardo Frota. O Ricardo falou assim: parem de comparar o governo Lula com o marco ruim do país. Parem de comparar o governo Lula com as coisas ruins do país. Ele está dizendo assim: parem de comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro. Porque esse marco ruim que ele está falando é exatamente a comparação dos números do governo Lula com os números do governo Bolsonaro. Vocês viram aqui um bolsonarista chamar o governo dele de marco ruim. Onde que está isso? Eu falei isso. Tá aí, tá na tela. O marco pode ter sido do Temer, pode ter sido da Dilma. Eu não falei governo. Ricardo, eu não mencionei governo, eu falei o pior marco pode ser da Dilma, que foi uma catástrofe. Peixe morre pela boca. Os indicativos do Bolsonaro foram os melhores, tu sabe disso. Ruim, só que tu vai tentar usar minha fala. Não vou tentar nada, Ricardo. Convencer o telespectador assistiu, Ricardo. Mas o telespectador já sabe que vocês são habilidosos na arte de mentir. Deixa eu falar, Ricardo. O problema é esse, que vocês mentem rindo. Olha como ele é sarcástico. Põe a câmera aí no Cujuí pra ver o tanto que ele é sarcástico. Olha aí, ele fala rindo, ele mente rindo. Ele é sarcástico. Ricardo, se acalme, Ricardo. Aline, você trouxe o Rivotril dele, Aline? Tá precisando para dar uma acalmada. O Cabra vem aqui, né, entrega que o marco ruim é o governo que ele tanto defende. Agora, vamos ser francos. Nenhum de nós defende desmatamento ilegal. O governo está no caminho certo. Precisa colocar a meta e partir para o desmatamento. Sabe por que aumentou no Cerrado? Porque existem setores do agronegócio, que são bandidos, que estão expandindo a fronteira agrícola na marra, querendo forçar o governo, criar a política do fato consumado. Quando você faz a destruição e fala, está destruído, vamos colocar gado, colocar coisa em cima, entendeu? Mas é preciso que o Estado brasileiro use seus instrumentos de persecução, né, para que chegue lá e prenda essa bandidagem. É por isso que aumentou. Por que
que aumentou o desmatamento ilegal? Porque tem bandidos desmatando. Por que aumentou a queimada ilegal? Porque tem bandido queimando. E é preciso combater essa bandidagem. Moisés, sua vez, 1 minuto. Pessoal, é sempre assim. Sempre tem um culpado. Eles nunca têm culpa de nada. É culpa do agricultor, é culpa do fazendeiro. Mas quem disse foi o Ricardo. 83% está aqui, ó. Aumentou em 83% comparado a Bolsonaro lá no Cerrado. 83% está aqui. Então, eles são assim, pessoal. Quando era o Bolsonaro, a culpa não era de ninguém. A culpa era do Bolsonaro. Aumentou o desmatamento, Bolsonaro é culpado. Aí matéria. Agora, quando é com eles, não, porque é o criminoso do agricultor, é o criminoso... O PT, ele não tem responsabilidade, ele nunca assume, ele nunca diz, Moisés, nossa, Moisés, nós colocamos uma ministra aqui dizendo que com ela tudo seria resolvido. Não, tudo de vocês, Cujuí, vocês não têm culpa de crime, de assassinato, roubos, metendo a mão na grana pública, uma obra que não sai, mais de 14 mil obras paradas, que vocês deixaram pro Bolsonaro, aí vocês não têm culpa de nada, tudo é culpa dos outros. As obras que vocês entregam, porcaria, porque tudo que o PT faz é pela metade. Eu duvido você me mostrar uma obra de qualidade do PT. Não tem. É estrada ruim, tudo que faz é ruim, as casas que eles entregam do projeto da família é ruim, tudo é capenga. Tudo é capenga. E quando entrega mais ou menos de qualidade é superfaturada, como foi o caso dos estádios. Tudo superfaturado e está lá. Quem está dizendo são os conselhos, os tribunais de contas, os tribunais de justiça. Quem está dizendo não sou eu. Agora, aí vem... com esse negócio aí de desmatamento, mentindo internacionalmente, que é o paladino de cuidar da floresta, é o paladino de cuidar do Brasil, tá aí o resultado. 83% de maio desse ano com maio do ano passado. Samuel, 1 minuto e meio. Moisés, se entregar a Casa Popular é tão fácil, por que o Bolsonaro não entregou nenhuma em Rondônia? Tinha que vir aqui dizer, Casa olha... caindo os telhados lá, como no Cristal da Calama, como lá também no Orgulho do Madeira, já teve lá? As casas que foram entregues popular, que o governo do Cujuí entregou por lá, como é que estava a situação das casas lá? Vai lá ver, Samuel. E outra, aquelas casas que ficaram ali na Vieira Caúla, que não foram entregues. Tá. Moisés? Várias casas que não foram entregues. Moisés, mas por que o Bolsonaro não entregou uma que prestasse em Rondônia? Mas entregou mais de 1 milhão de casas. Não vem mentir, Cujuí, mais de 1 milhão de... Não, no Brasil. Em Rondônia, por que no não Brasil. Em Rondônia? Sim, mas eu não sou advogado dele. Mas no Brasil, entra lá no portal da transparência, lá que você vai ver mais de 5 milhões de famílias Em beneficiadas. Rondônia, Moisés. Você só vive de Rondônia? Não, é só Você mora em Rondônia. Você não gosta do povo de Rondônia, Não Moisés? vem com essa. Você não gosta Foi do povo de entregue. Rondônia. Quem não, você tem que falar com a Moisés, bancada. Você não gosta de Rondônia? Você tem que falar... Sai daqui, Ah, e a senadora Moisés, Fátima? Moisés, O que ela estava fazendo lá? Você não gosta de E a Rondônia, senadora vai pra Fátima, por que ela não foi lá? Ela não está lá no cargo do governo? Ei, olha só, pessoal, o Cujuí morrendo pela boca. A Fátima Atlético estava lá no Senado. Ela era assessora do Senado. Por que ela não pediu casa para Rondônia? Porque não gosta de Rondônia. E o Confúcio Moura? Você não gosta de E o Rondônia, Confúcio mas Moura eu era o estou quê? vendo. E o Confúcio Moura era o quê lá? Então você tem que perguntar isso, seu Cujuí, para Fátima Cleide, que era assessora de Senado, para o Confúcio Moura, que você é fã. Você tinha que perguntar dessas pessoas por que não veio o cara. Eu não sou parlamentar não, Cujuí. Você tem que ir lá para eles e perguntar deles por que eles não trouxeram casa para Rondônia. Agora vem perguntar para mim. Pergunta do Confúcio, olha para aquela câmera lá e pergunta. Não, e o Confúcio era o quê? E o Confúcio? Você tem que perguntar lá para a Câmara Federal. O Confúcio é o quê? Ele não é senador, não? Olha para ele e pergunta o Confúcio Moura por que não veio casa para Rondônia. Pergunta a Fátima Cleide, que é assessora parlamentar lá no Senado, do deputado Randolph, e pergunta por que ela não lutou. Teve uma casa popular em Rondônia. Fátima Cleide, por que não veio casa para Rondônia? Confúcio Moura, pergunte para eles. Qual é a grande obra? Não, tá, mas então olha para a Câmara e pergunta deles. Ah, você não quer perguntar deles, você quer ficar com lorota. Conclui o seu comentário. Olha só, viu só como é a confusão mental aqui da extrema-direita? Primeiramente, a Fátima Cleide foi senadora da República no período de 2003 a 2010. Durante o governo Lula, quando ela era senadora da República, vieram muitos benefícios para cá. Eu não vou citar aqui, né, porque são tantas coisas boas, IFRE, Minha Casa Minha Vida, e etc. Se foi bom ou ruim, coube a bancada federal passada ter fiscalizado de forma efetiva para que as obras saíssem com qualidade. Agora o Moisés enrolou aqui, quase saiu em vias de fato com o Ramon Cujuí, mas não disse uma única casa verde e amarela do Bolsonaro em qualquer um dos 52 municípios do estado de Rondônia. Pergunta pro Confúcio. Não, Marcos Rogério, toda essa galera aí, Mariana Carvalho, todo mundo é da direita, Moisés. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Desde a época do saudoso Eduardo Valverde, nunca mais a esquerda rondoniense conseguiu eleger deputado federal.
Quem esteve lá foi a turma da extrema-direita, da direita, os picareta que surfaram nessa onda. Agora, tu tem que aqui dizer assim, olha, tirando esses 2 paus da ponte de Jabunã, o que foi que o Bolsonaro trouxe para Rondônia com objetividade? Quantas creches abriu? Quantos institutos federais? Quantos campos? Se você for hoje aqui no município de Porto Velho e for nos institutos federais e nos campos da UNI, você vai ver mais placa do Fernando Haddad, ministro da Educação, do que obra do Bolsonaro. Então, assim, é muito fácil ficar atacando o governo, que nós temos hoje uma ministra do Meio Ambiente que diz que vai combater o crime organizado, os desmatadores ilegais. Aqui, Samuel, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, ó. Não quero 11 mil casas do governo federal para Rondônia. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Gente, tá aqui, ó. deixa eu falar uma coisa pra você aqui, ó. Então é foto a matéria? Moisés, tá aqui, ó. Deixa eu concluir. Aqui a matéria. Moisés. 11 mil casas do governo federal para Rondônia. Moisés, tem que G1, hein? G1, hein? Tá aqui, ó, a matéria. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu Pede faço perdão, um desafio. Samuel. Pede perdão. Eu faço um desafio. Pede perdão. Que tu me aponte uma pessoa. Tá aqui, pô. Moisés. Tu não falou que não tinha casa? Não xinga porra, tá não. aqui, Isso ó. é feio. Tá aqui, fala ó. uma coisa pra você. Fala uma única pessoa. Casas. Moisés. Vambora, aqui, Cadê ó. essas casas, Moisés? Se retrate, Samuel. Moisés. Se retrate, o microfone do Samuel. Moisés aí. 11 mil Se casas. retrate, Samuel. Esse programa... Desculpa pro telespectador, Samuel. Já posso falar? Olha, esse programa aqui deveria ser um programa de debate, mas não tem como ser. Aqui é um programa de bate-boca. Eu queria que eles me falassem uma única pessoa conhecida deles que estão residindo na Casa Verde e Amarela do Bolsonaro em Rondônia. Olha, em 2018, Rondônia foi o segundo estado que deu mais votos para o Bolsonaro, depois de Santa Catarina. Agora, por ironia do destino, nós ficamos em segundo lugar de novo, perdendo só para o estado de Roraima. E aí eu pergunto aqui, faço um desafio. Qual foi... Me diga aí, nós temos 5 dedos na palma da mão. 5 obras do Bolsonaro para Porto Velho. Não vou falar para Rondônia. Pronto, vou ampliar os 52 municípios. Não tem. Quem está tapando os buracos ali em Itapuã do Oeste é o governo do Lula. As obras, não. Vocês têm que ouvir aqui a verdade. Não foi aberto um posto de saúde, uma unidade de saúde. Agora, quem foi que disse que deveria passar boiada foi o Ricardo Salles. Ele era ministro do Meio Ambiente. Foi ele que foi indiciado pela Polícia Federal por estar vendendo madeira ilegal para os Estados Unidos da América. Conclua, aí vem a Samuel. turma aqui criticar um governo que está há 6 meses e que vai ficar até o dia 5 de janeiro de 2027. Calma, Ricardo, já está sendo isento aí 2 salários mínimos. Até o final de 2026 e o início de 2027, que agora aposta vai ser no dia 5 de janeiro de 2027, eu acredito que o Lula possa ser reeleito, ele tem que cumprir essa proposta. Se ele não cumprir a isenção de até R$5.000, o povo que foi enganado certamente vai dar resposta nas urnas.